castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria poder chegar até na tua casa nessa manhã de domingo, nesse dia 12 de dezembro. O nosso tempo de Advento vai nos levando para cada vez mais perto do Natal. Nós hoje damos início a uma nova série de pregações, uma série de mensagens que a temática específica é Natal. Não poderia ser diferente, obviamente, né? A ti que me dá a honra de me acolher na tua casa nessa manhã, muito obrigado pela acolhida, obrigado pela possibilidade de falar a ti, obrigado pela possibilidade de trazer a palavra de Deus ao teu coração. Como tu pudeste ver na abertura do nosso momento, nesses dias que antecedem o Natal, nós queremos nos ocupar com uma série de pregações que tem como título Quando o velhinho mais esquecido do Natal resolve falar. E quando o velhinho mais esquecido do Natal resolve falar, o que será que ele nos diz? Talvez tu estejas perguntando, tá, mas de qual velhinho tu estás falando, pastor? Porque quando eu ouço falar em velhinho, eu logo lembro do bom velhinho, o famoso Papai Noel, né? É desse que tu estás falando? Eu te convido para nesses nossos próximos 3 encontros acompanhar essa temática, quando o bom velhinho resolve falar. A nossa série de Natal, ela não tem como origem o bom velhinho chamado Papai Noel. Não. A gente quer falar de um outro bom velhinho que a Sagrada Escritura nos mostra, de um outro bom velhinho que de repente resolve falar. E aquilo que ele fala vai ser objeto da nossa reflexão, vai ser objeto da nossa meditação nos próximos 3 encontros. Hoje, dia 12, dia 19 e também no dia 24. Nós teremos então a oportunidade de meditar, de refletir, de poder deixar Deus falar ao nosso coração. Nós queremos nesta manhã dar início então à nossa série olhando para um bom velhinho que tem como nome Simeão. A história de Simeão está registrada em Lucas. E nós queremos então olhar o que foi que Simeão disse, o que foi que Simeão falou, o que esse bom velhinho de repente resolve falar e que tem a ver com Jesus. Nós queremos então prestar atenção na fala de Simeão. São alguns poucos versículos que no Evangelho segundo Lucas nos é deixado como uma fala de Simeão, mas essa fala, ela tem uma profundidade e ela tem uma importância fundamental para a compreensão da história do Natal. Jesus está com pouco tempo de vida. Nós não sabemos exatamente em que momento Simeão teve contato com Jesus, em que momento Simeão teve contato com Cristo, mas o que sabemos é que muito possivelmente Jesus tinha pouco tempo de vida. Um casal que tivesse o seu primeiro filho precisaria pelo menos em 3 momentos estar em Jerusalém para participar de algo ritual, de um ritual litúrgico, de um tipo de vivência de espiritualidade judaica. Por pelo menos 3 cerimônias rituais um casal precisava participar quando nascesse o filho primogênito, quando nascesse o menino, quando nascesse aquele que levaria o nome da família adiante. O primeiro desses rituais era no 8º dia, a circuncisão. Então, como eu disse, Jesus está com pouco tempo de vida. Cada família precisaria ir pelo menos 3 vezes ao templo logo que nascesse o seu filho primogênito, e esse primeiro momento que a família ia ao templo para o ritual, para o rito cerimonial, o primeiro desses ritos era a circuncisão, que acontecia quando o menino tinha 8 dias de vida. Com 8 dias de vida ele era levado ao templo pelos seus pais, onde acontecia então o ritual da circuncisão. O segundo desses rituais acontecia
seguindo uma tradição de Êxodo capítulo 13, que era o resgate dos primogênitos. O que era isso? Em Êxodo capítulo 13 nos é dito que todos os filhos primogênitos pertenciam ao Senhor. Seguindo essa lógica, então o filho mais velho não era do casal, era de Deus. Só que é óbvio que o casal ia querer seu filho, então eles faziam uma espécie de troca, uma espécie de cerimônia, de um rito, de um ritual para fazer essa troca. Nós damos um sacrifício a Deus, nós fazemos a nossa oferta a Deus, nós sacrificamos a Javé, nós damos algo em troca desse nosso filho. O sacrifício de troca, o resgate do primogênito se chama isso. E isso acontecia quando o menino tinha 30 dias de vida. E um terceiro ritual, um terceiro momento sacrificial, um terceiro momento ritual na vida, na espiritualidade de um casal judeu que tinha o seu filho primogênito, era o ritual de purificação da mãe. Quando a mulher dava à luz um menino, ela era considerada impura pelos próximos 30 dias. Melhor dizendo, pelos próximos 40 dias. Pelos próximos 40 dias, quando a mulher gerasse um menino, ela era considerada impura. Mas no caso de menina, esse tempo ele dobrava. Então, uma mulher que desse à luz uma menina precisava observar um período de impureza de 80 dias. Eu sei que algumas pessoas com um olhar mais feminista, um olhar mais criterioso para as questões entre homem e mulher iriam dizer assim, isso é discriminação. Queridos, isso era naquele tempo assim. Isso era naquele tempo assim. Hoje não existe mais essa ideia, né? Ainda bem, vivemos numa outra compreensão de mundo, numa outra compreensão da vida. Mas no tempo em que Jesus nasceu, no antigo Israel, era assim. Menino, a mãe era considerada impura por 40 dias. E aí ela ia ao templo, era oferecido um sacrifício e ela se tornava alguém novamente pura. E com a menina eram 80 dias de observância da impureza. Então a gente não sabe ao certo em qual desses momentos, se foi na circuncisão, se foi no momento em que Jesus está com 30 dias no resgate do primogênito, ou se é no ritual de purificação da mãe. A gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que Jesus tinha pouco tempo de vida e quando ele está no templo tem um encontro com Simeão, tem um encontro com esse homem, com esse ancião, com esse homem de idade chamado Simeão, esse bom velhinho que de repente resolve falar. E o texto bíblico que quer nos acompanhar nesta série de pregações e que vai estar conosco nos próximos 3 encontros é o texto do Evangelho de Lucas, o capítulo 2, os versículos 25 a 32, que nos dizem o seguinte. Lucas capítulo 2, 25 a 32, dizem o seguinte. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito Santo o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo, Israel. Queridos, esse é o texto, então, em que esse bom velhinho resolve falar. Como é que a gente sabe que esse Simeão, que esse Senhor era uma pessoa de idade? Porque quando ele vê Jesus, quando ele tem contato com Jesus, ele diz, agora eu posso até morrer. Isso quer dizer que muito provavelmente esse homem tivesse já uma boa idade e estivesse assim realmente já preocupado que talvez a promessa que Deus lhe fizera de que ele não morreria sem antes ver a salvação de Deus, talvez ele já tivesse preocupado que isso nem aconteceria.
E por isso ele é certamente um homem já de bastante idade. E nessa manhã nós queremos olhar uma palavrinha que ele menciona na sua fala. Nós queremos olhar uma pequena palavrinha que ele utiliza na sua fala e que nos leva a uma reflexão. E que nos leva a uma meditação um pouco mais aprofundada no que é o Natal, no significado do Natal e por que o Natal acontece especificamente naquele contexto e naquela situação. Talvez tu já tenhas até te perguntado por que Jesus não nasceu agora, na época da pós-modernidade, em que a gente tem essa velocidade toda de comunicação. Tu já pensou? Já pensou, Jesus nasce, começa o ministério com todas as mídias sociais, com todas com toda a velocidade de comunicação que a gente tem hoje? Já pensou o alcance do ministério de Cristo? Por que Jesus teve que nascer especificamente naquele tempo? Por que Jesus teve que nascer especificamente naquele contexto? Por que Jesus teve que nascer especificamente naquela situação? Por que Jesus teve que vir ao mundo daquele jeito, daquele jeito? Talvez tu digas assim, para o cumprimento da promessa, porque a Bíblia apresenta promessas. Ok, eu concordo plenamente, mas ainda assim, por que Deus quis que fosse dessa maneira? Por que Jesus não nasceu em 2019, no auge aí já das redes sociais? Por quê? Por que Jesus não começa o seu ministério em 2020? Quando a gente tem uma verdadeira explosão da tecnologia, da comunicação por conta da pandemia. Por que Jesus nasceu num contexto pequeno, num contexto insignificante? Por que Jesus nasceu no Império Romano, ou melhor dizendo, em Roma, que é a capital do Império Romano, uma cidade cosmopolita, uma cidade influente em todo o mundo? Por que Jesus nasceu em Atenas, na Grécia? Por quê? Por que Jesus teve que nascer em Belém? Essa pergunta, ela é respondida por Simeão de maneira indireta. Quando Simeão diz, agora podes despedir, podes levar em paz o teu servo. Quando o Simeão diz, Senhor, agora eu posso partir em paz, ele com isso está fazendo um encontro de duas coisas muito importantes quando a gente está falando em Deus e quando a gente está falando em humanidade. Quando Simeão pronuncia agora, eu já partir em paz, ele está tocando o Cronos com o Kairos. Não estou entendendo nada, talvez tu estejas pensando. Calma, eu vou te explicar. O agir de Deus, ele não é um agir pautado no nosso tempo. Não é um agir pautado na velocidade dos nossos pensamentos. Não é um agir pautado pelas nossas demandas, pelas nossas urgências, pela nossa ansiedade. Não é um agir pautado pela pressa humana. O agir de Deus é um agir pautado pelo Kairos, o tempo certo. O tempo certo. Eu sempre brinco, quando eu falo do Kairos, nós lá em casa, nós usamos leite em pacote, a gente gosta de ferver o leite em pacote. E o tempo certo de desligar o leite, quando ele está subindo dentro da caneca, é quando está antes de passar pela borda, antes de transbordar. Eu fico ali às vezes, até meio que testando assim a minha habilidade. O leite está subindo e tem aquele momento exato em que tu tem que desligar, porque senão transborda. E já aconteceu de transbordar e eu ficar muito bravo com isso, porque depois tem que limpar o fogão. O Kairos é isso, o Kairos é aquele tempo exato, o tempo exato de desligar, de virar o botão e desligar o fogo que alimenta a caneca, que esquenta a caneca e que ferve o leite. O Cronos, ele é completamente diferente. O Cronos é o tempo do relógio, é o tempo cronometrado, é o tempo em que nós queremos tudo com pressa, com agilidade. Se nós fazemos um trajeto em 1 hora, nós queremos num outro momento fazer em 55 minutos. É aquele tempo que leva à quebra de recordes, que leva ao encher da nossa vida, da nossa rotina de atividades, de funções, de corre-corre, e que faz a gente ter a sensação de que a gente não tem mais tempo.
Então aqui Simeão ele faz o encontro do Kairos com o Cronos. Como assim? Na vida de Simeão a gente vê o encontro do Kairos com o Cronos, o encontro do tempo de Deus com o tempo de Simeão. E Jesus veio no tempo certo, Jesus veio no tempo exato, Jesus veio no tempo Kairos. Ele veio no tempo certo, com a missão certa, para que acontecessem as coisas no tempo certo. O tempo de Jesus não é o nosso tempo, ele não segue o nosso padrão, ele não segue a nossa pressa. Deus escolheu na sua soberania a cidade de Belém. Deus podia ter escolhido Roma, Deus podia ter escolhido Atenas, Deus podia ter escolhido Constantinopla, Deus podia ter escolhido qualquer outra cidade do mundo antigo para Jesus nascer, mas Deus escolheu Belém, porque Deus tinha um plano, e esse plano aconteceu no tempo certo. Aconteceu do jeito talvez mais improvável para que o Filho de Deus nascesse, mas aconteceu no tempo certo. O Senhor, nosso Deus, ele é soberano sobre a história humana. O Senhor nosso Deus, ele é o soberano da história humana. Nós não temos como influenciá-lo, meu querido, nós não temos como manipulá-lo, nós não temos como dizer para Deus o que tem que ser, como tem que ser, do jeito que tem que ser. Simeão, talvez, ele fosse ao templo nos seus momentos de intimidade com Deus e dizia: Deus, eu ouvi a voz do teu Espírito dizendo que eu não morreria antes de eu ver a salvação, mas o tempo está passando, uma hora dessas eu vou partir e quem sabe eu não veja a salvação, mas tu prometeu, Senhor, então é no teu tempo. Queridos, a gente precisa entender que o Natal aconteceu no tempo certo de Deus. O Natal aconteceu no momento certo da história humana. O Natal aconteceu no momento exato de Deus para a história humana, porque Ele é Senhor da história, porque Deus é o Senhor do tempo, porque Deus é o Senhor do dia a dia do mundo. Deus é o Senhor, o Criador é o Senhor. E nesse sentido, o apóstolo Paulo também vai escrever em Gálatas, no capítulo 4, os versículos 4 e seguintes, ele vai escrever o seguinte, em Gálatas capítulo 4, 4 a 7. Ele diz assim, 4 a 7, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é mais escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho de Deus, Deus o tornou herdeiro dele. Paulo aponta para essa precisão do tempo. Paulo aponta para essa certeza de que Jesus veio no tempo certo. É interessante imaginar o que seria da mensagem de Jesus hoje no tempo da comunicação acelerada. Talvez cairia em descrédito, porque é tanta informação que a gente já não capta mais muita coisa, a gente já não consegue mais reter muita coisa e muitas vezes o que retém ainda está distorcido. Jesus veio no tempo certo. O agir de Deus é no tempo certo. O agir de Deus é no tempo certo. E trazendo isso, então, para a nossa espiritualidade, trazendo isso para a nossa vida, trazendo isso para nosso relacionamento com Deus. O que significa dizer que Deus age no tempo certo? O que significa dizer que Deus age no Kairos e não no Cronos? Que o tempo de Deus é o tempo exato e não o nosso tempo. Eu quero utilizar uma ilustração contando a história de Mônica. Mônica é a mãe de Agostinho. Agostinho é um dos assim chamados pais da igreja, que viveu em torno do ano 300 e alguma coisa depois de Cristo. Ele é um dos grandes teólogos da antiguidade, ele é um dos teólogos que ainda hoje influencia a teologia
protestante e também, por que não, a teologia católica. Ele era um grande inspirador de Martim Lutero, ele é um dos homens que deixou um legado teológico muito grande. Além de tudo, ainda era um excelente pastor de comunidade na cidade de Hipona, no norte da África. Agostinho foi alguém que viveu uma vida completamente jogada, uma vida completamente sem regras. Um homem que aproveitou a sua vida para ter inúmeros relacionamentos, para ter inúmeras experiências, para ter inúmeras situações em que mais tarde ele viria dizer assim, estou arrependido. E a mãe de Agostinho se chamava Mônica, e essa mulher conheceu a Cristo em algum momento da sua vida. E essa mulher passou o tempo todo orando pelo seu filho. Diz a história que por 33 anos ela orou para que o seu filho Agostinho tivesse uma transformação de vida, tivesse uma transformação na sua história e abandonasse aqueles caminhos em que ele estava, que eram caminhos bastante complicados, bastante perigosos para uma vida bem-sucedida. E num determinado momento, ele está tão mexido com tudo aquilo, está tão mexido com a vida que está levando e o que ele tem feito da sua vida, que depois de 33 anos de oração da sua mãe, um determinado momento, crianças brincavam do outro lado do muro e uma criança dizia para a outra, toma e lê, toma e lê. E ele está tão transtornado com aquilo que ele entende a voz de Deus falando para ele, toma e lê. E ele então procura conhecer a Sagrada Escritura, procura ter acesso aos textos sagrados e com isso ele tem um encontro verdadeiro e profundo com o Criador do mundo e com o Criador dele próprio, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 33 anos orando. Muitos de nós desistiríamos depois de 3 anos. Muitos de nós desistiríamos talvez dizendo, não tem mais jeito, mas é o tempo certo. Por isso, querido, na vida cristã, nós precisamos entender que o tempo certo de Deus não é o nosso tempo. Que o tempo certo de Deus, ele não segue os nossos padrões cronológicos. Para nós, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas é muito tempo. E isso ficou ainda mais intenso depois da invenção da internet. Nós hoje queremos um clique e imediatamente a tela mude. Nós não queremos ficar esperando um site abrir, nós não queremos ficar esperando um link ser carregado, nós não queremos ficar esperando um download, nós não queremos ficar esperando nada disso, nós queremos tudo com imediatismo. 2, 3 cliques e pum, a tela tem que estar do jeito como eu gostaria que ela tivesse. Quando isso não acontece, isso gera um desgaste na gente. E a gente está falando aí talvez de segundos, ou quem sabe até de 1 minuto ou menos disso. É o imediatismo. E a espiritualidade cristã de nossos dias é a espiritualidade cristã que carece de entender e compreender que o agir de Deus acontece no Kairos, que o agir de Deus não acontece no Cronos, que Deus não segue o Kairos, que Deus, melhor dizendo, Deus não segue o Cronos, Deus não tem um cronômetro, Deus não tem um relógio, é diferente, é o tempo certo. É o momento certo. E eu penso que quando a gente olha para a natureza, a gente entende isso de uma maneira bem interessante. Porque em tempos que não é tempo de abacate, tu pode ir lá no abacateiro, conversar com o abacateiro, tu podes ir lá cultivar o abacateiro, tu podes ir lá fazer o que for com o abacateiro, chantagear o abacateiro. Ele não vai te dar abacates, porque os abacates, os frutos virão apenas no tempo certo. No tempo certo. Queridos, nós precisamos, como filhos e filhas de Deus, reaprender a viver do Kairos de Deus e não do Cronos humano. Porque o Kairos de Deus, ele é completamente diferente do nosso Cronos. O nosso Cronos é pautado pela causa e efeito. Eu faço isso hoje, amanhã eu vou
colher aquilo. Eu esse ano vou fazer isso, no ano que vem a consequência vai ser essa. É o Cronos, é o compasso do Cronos. É o compasso do Cronos. Mas no Kairós de Deus é diferente. O Kairós de Deus é aquele Kairós, é aquele tempo exato em que Deus diz é agora. Em que Deus dispensa da sua graça, em que Deus dispensa do seu amor, Deus dispensa sobre nós da sua misericórdia generosa e graciosa. O tempo de Deus com a humanidade é vivido a partir do Kairós, o tempo exato. Kairós e Cronos significam exatamente a mesma coisa, tempo. Só que o Kairós é o tempo certo, o tempo exato, o tempo certo de desligar o fogão para o leite não passar por cima da caneca. E o Cronos não. O Cronos é o tempo que segue 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 dias e por aí vai. O agir de Deus em toda a história humana é o agir do Kairós. A Bíblia nos diz logo na primeira página que no início a terra era sem forma e vazia, reinava o caos. E de repente no Kairós exato de Deus, Deus começa a colocar ordem nesse caos. Por que Deus permite um tempo de caos antes de colocar ordem no mundo? Porque Ele não é regido pelo Cronos, Ele é regido pelo Kairós. E nesse sentido, queridos, o Natal também nos lembra de que o Kairós de Deus é o Kairós que vem a nós demonstrando amor. E nesse sentido nós vivemos um grande Kairós de Deus, que é o Kairós da misericórdia, que é o Kairós da graça, que é o tempo da graça que a gente vive. E esse tempo da graça, ele é um tempo, uma janela que Deus abre para a humanidade, dizendo, olha, eu dei Jesus, ele nasceu há 2000 anos atrás e ele vai voltar um dia, ele morreu numa cruz, ele ressuscitou e um dia então ele vai voltar e todos ressuscitarão. E enquanto nós vivemos esse Kairós, esse tempo, esse Kairós da graça, esse Kairós do amor, esse Kairós do acolhimento de Deus, nós precisamos entender que o Kairós de Deus é diferente do Cronos. Eu às vezes fico pensando, motivado pela agitação, motivado pela ansiedade, por que Jesus não volta de uma vez? Por que Jesus não acaba com tudo isso? Por que tanta maldade? Por que tanta violência? Por que tanta desgraça nesse mundo? Por que Jesus não volta de uma vez e acaba com isso? E aí eu preciso ser lembrado de que é no Kairós de Deus, é no tempo certo, não é na minha pressa, não é na minha angústia, não é na minha correria, não é no meu tempo, não é no meu relógio, é no tempo de Deus. O Kairós chegou. Quando Simeão naquele dia vai ao templo e olha aquela criança, ele na hora é lembrado de que o Cronos dele finalmente encontrou o Kairós de Deus. O Cronos que dizia, o tempo está passando, Simeão, tu está ficando velho, Simeão, tu vai morrer, Simeão, olha teu rosto no espelho, Simeão, olha as tuas rugas. Esse Cronos que é implacável, esse Cronos que é opressivo, esse Cronos que coloca sobre nós uma carga enorme de pressa, de ansiedade, de correria, de ano que vai, ano que vem, que a gente começa janeiro, quando vê já é junho, julho, e aí de repente é dezembro e tudo de novo, e mais um aniversário. Esse Cronos angustiante, esse Cronos que coloca sobre nós uma carga, encontra o Kairós bondoso e amoroso de Deus. O Kairós e o Cronos se encontram. E quando há esse encontro do Kairós de Deus com o Cronos do Simeão, ele diz, agora eu posso morrer, agora eu posso ir em paz. Queridos, o Kairós de Deus que vivemos como humanidade é o Kairós da misericórdia e da graça. Jesus nasceu para que tu e eu tivéssemos acesso novamente ao Criador, acesso novamente ao Deus Pai. E nesse sentido, nós vivemos o Kairós da graça.
Mas nós temos que entender também que o kairós da graça, o kairós da misericórdia, ele se encontra com o cronos nosso quase todos os dias. Muitas vezes, eu vou usar um exemplo aqui. Muitas vezes tem pessoas orando pela conversão de alguém. Tem pessoas orando para que outra pessoa largue o vício. Tem pessoas orando para que outra pessoa compreenda a importância da família e comece a tratar melhor o seu cônjuge. E tem pessoas orando, e nós temos essa prática. Aqui na comunidade do Fundo Canoas, na comunidade luterana do Fundo Canoas, todo segundo domingo, aliás, nesse domingo de manhã, às 8h30 da manhã, nós nos encontramos para termos um tempo de oração. Das 8h30 até mais ou menos 9h10, é o tempo que nós, como comunidade, nos reunimos para oração. E ali a gente ora por pessoas, por situações, pedindo que Deus faça alguma coisa. Mas tu sabe que muitas vezes o agir de Deus está só esperando a gente entender que é nosso tempo de agir? Como assim? Imaginemos que tem alguém ali que está numa vida de bebedeira. E vamos imaginar que esse alguém precisa de alguém que se importe com ele. E aí a gente entende, Deus está me chamando para falar com essa pessoa e ir dizer para ela que é tempo de mudança, que é tempo de transformação e de que ela é amada por Deus e, portanto, Deus não quer que ela viva essa vida de alguém que está escravizado pelo álcool. O kairós de Deus, o tempo da salvação de Deus, às vezes na vida dessa pessoa, está só esperando eu entender que é tempo de eu ir fazer alguma coisa. E nesse sentido, o kairós de Deus, ele se torna manifesto ao mundo quando eu, como cristão, entendo que eu preciso também entender que o tempo que eu tenho é um tempo para ir ao encontro do meu irmão. Às vezes, o kairós salvífico de Deus na vida de alguém nos desafia a sair do comodismo e a investir o nosso tempo para que o tempo de Deus seja manifestado e manifesto na vida de alguém. Querido, de maneira bem prática, dizendo em outras palavras, sem muitos rodeios, muitas vezes Deus não faz nada porque a gente não quer fazer nada. Muitas vezes o tempo de Deus não vem na vida da pessoa porque eu não estou entendendo ou eu não estou querendo entender que é tempo de eu fazer alguma coisa. Ah, mas se Deus quer, Ele pode. É óbvio que Ele pode. Mas os instrumentos de salvação de Deus na vida das outras pessoas é o Santo Evangelho de Jesus. E esse Santo Evangelho precisa ser levado a outras pessoas através de mim. O kairós de Deus se torna manifesto no cronos da outra pessoa, quando eu entendo que eu preciso investir o meu tempo na salvação de alguém. E nesse sentido, queridos, o fato de Jesus vir ao mundo no tempo certo, manifestar a graça de Deus no tempo certo, coloca também em minha frente, coloca diante de mim o desafio de deixar o comodismo de lado. Tem muita gente esperando ver o Salvador para poder morrer em paz. Tem muita gente querendo ver Jesus para poder dizer assim, agora eu posso morrer. Tem muita gente esperando o kairós, a manifestação de Deus, só que não está chegando porque nós não temos entendido que é no cronos, no nosso tempo, que nós precisamos ajudar as pessoas a entender que o kairós de Deus chegou. E talvez tu digas, mas pastor, eu tenho tantas atividades, a minha vida é tão corrida, a minha vida é tão cansativa, a minha vida não cabe mais muita coisa na minha agenda. Eu concordo contigo, a minha vida também é uma correria só. A minha vida é uma canseira só. Mas em muitos momentos a minha vida é uma canseira só, porque muitas coisas que roubam o meu cronos me impedem de entender o kairós de Deus. Eu fico pensando na quantidade de tempo que a gente perde com coisas absolutamente supérfluas, com coisas absolutamente secundárias ou terciárias
ou quem sabe até fúteis, quando na verdade a gente está perdendo cronos precioso para que o kairós de Deus, o agir do tempo exato de Deus possa se manifestar. Queridos, eu quero encerrar dizendo que quando o bom velhinho resolve falar, ele começa a falar de coisas muito profundas. Quando Simeão resolve falar, a primeira coisa que ele diz é: o kairós de Deus chegou. O kairós salvífico. O tempo de Deus chegou no meu tempo. E por isso o meu tempo pode até acabar, porque o tempo de Deus chegou. Queridos, o Natal é isso. É o tempo de Deus se revelando à humanidade e dizendo para a humanidade: não precisa continuar nas trevas, não precisa continuar na escuridão. Como diz no profeta Isaías, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aqueles que andavam no caminho da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. No tempo certo, no tempo exato, o kairós veio, o kairós de Deus se manifestou. Como diz Paulo em Gálatas capítulo 4, no tempo certo Deus enviou seu Filho. Por isso, perguntar por que Jesus veio há 2000 anos atrás, num contexto tão simples e tão limitado, eu não sei. Mas eu sei que a manifestação de Deus na história é uma manifestação do kairós, no tempo certo, no tempo exato. E quando Deus age no tempo exato dele, na vida da pessoa, e a pessoa entende isso, que é o tempo exato de Deus, então as coisas acontecem. Eu quero encerrar dizendo que nessa manhã o Senhor deseja dizer para ti que no teu cronos, no teu tempo que é marcado pelo cronômetro, pelo relógio, pelos dias que passam, pelos meses que passam, pelos anos que passam, de que o kairós de Deus é o kairós da misericórdia. E esse kairós começou quando Jesus nasceu. O tempo exato da salvação, da graça e da bondade de Deus começou quando Jesus nasceu. E esse kairós da graça e da misericórdia permanecem até nossos dias. Mas muitas pessoas não vão entender que Jesus é o Senhor e que não existe vida sem Jesus, porque nós não entendemos que o cronos que nós temos é o tempo que Deus nos dá para que Deus possa se manifestar na vida do outro através de nós. Quando o velhinho resolve falar, quando o bom velhinho chamado Simeão resolve falar, a história muda e a história é transformada e a história é completamente mudada e a vida é completamente nova por graça, por bondade e por amor. Que esse tempo de Natal seja também o tempo de entender que o kairós de Deus chegou. E que o kairós de Deus tem implicâncias no nosso cronos. Tem implicância no nosso tempo. O tempo exato da manifestação do amor de Deus é o tempo que se implanta dentro do nosso cronos e quer que nós coloquemos o nosso cronos a serviço do kairós de Deus. Tem muita gente esperando para morrer em paz. E isso só vai acontecer o dia que a gente entender que somos instrumentos de salvação de Deus na vida do nosso próximo, do nosso irmão. Deus abençoe tua vida, que essa palavra continue, continue falando ao teu coração, assim como tem falado ao meu coração. Que Deus traga para ti vida, que Deus traga para ti esperança e a convicção de que esse é o tempo do Senhor para nós. Tempo de graça, tempo de amor, tempo de perdão. E que esse tempo também vai acabar um dia desses. O kairós, o kairós que vivemos é o kairós da graça, o kairós do amor, o kairós da bondade, o kairós da misericórdia. Mas esse também é o tempo em que Deus, de alguma forma, está dizendo para nós: o kairós da graça e da misericórdia vai acabar. E quando ele acabar, virá um novo kairós, o kairós do juízo, o kairós do juízo
o Kairos do julgamento, o Kairos do céu ou o Kairos do inferno. Mas que o Kairos da misericórdia, revelado em Jesus, possa transformar a nossa vida, transformar a nossa história e possa de alguma forma ser para nós um instrumento, um combustível para que a gente possa ir e anunciar de que o mundo carece dessa manifestação do Kairos de Deus, amoroso, generoso, gracioso e duradouro. Que Deus abençoe tua vida. Que o Espírito Santo do Senhor continue falando contigo. Amém. Quero orar contigo. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar e te bendizer, porque tu nasceu naquela circunstância, daquele jeito, e tudo estava nos planos do Criador. Obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo teu tempo exato para todas as coisas. Ajuda-nos a entender que no nosso tempo, tempo de correria, tempo de angústia, tempo de ansiedade, tempo de estresse, tu nos desejas, tu nos chamas, Senhor, a compreender o Kairos e a colocar o nosso Cronos a serviço de ti. Assim nós oramos e colocamos tudo em tuas mãos, pedindo, Senhor, a tua bênção, pedindo, Senhor, a tua ajuda para esse nosso domingo, para essa nossa semana, e que não percamos o Natal de vista. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que a bênção de Deus esteja contigo e te acompanhe, que Deus guarde e cuide a tua vida. E fica o convite para nos acompanhar na semana que vem. Semana que vem a gente não vai ter uma mensagem assim tão filosófica, tão abstrata talvez quanto foi a de hoje. Nós vamos conversar sobre uma segunda palavra que Simeão utiliza na sua fala, mas que é importantíssima para a gente entender o Natal e a gente entender o significado e a abrangência disso para a nossa vida. Um forte abraço, Deus abençoe, guarde a tua vida e até na semana que vem. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.